Depois de 25 anos de casamento, ele quis alguém mais jovem, e o que Salma disse, naquele instante, o deixou sem palavras. A frase ficou gravada num rosto que até então parecia inabalável. Não era apenas o brilho de um anel ou a rotina meticulosa de 2 décadas. Era a sensação de um tempo inteiro costurado por pequenos atos de cuidado. Café na cama, aniversários memorizados, conversas que se estendiam até tarde. Para quem olhasse de fora, a casa de Salma e Marcos era uma prova de estabilidade. O carro na garagem, a fachada bem pintada, as cortinas sempre alinhadas. Eles tinham portas por abrir, janelas que mostravam uma vida comum, uma vida que, para Salma, começava a revelar as costuras tortas. Salma sabia bem como as aparências enganam. Aprendera a ler sinais mínimos, um sapato sujo que não combinava com a desculpa do passeio matinal, um telefonema atendido às escondidas com a voz reduzida a murmúrios, uma promessa repetida de que iriam visitar a mãe dele apenas na próxima semana, e depois na outra, e assim sucessivamente. Eram detalhes que podiam passar despercebidos em conversas de elevador, mas que, somados, desenhavam um padrão incômodo, uma sucessão de negações que transformavam a verdade em silêncio. Eles haviam construído uma vida juntos durante 25 anos. Salma recordava o primeiro apartamento, a primeira batalha por uma torneira que não fechava direito, o dia em que plantaram uma pequena roseira no quintal e acharam graça quando uma tempestade a arrancou dali por completo. Recordava também a presença forte da sogra, Dona Rosa, mulher seca e afetuosa que aparecia às sextas-feiras com um bolo ou uma história que lembrava outras vidas. Nos primeiros anos, as visitas à casa de Dona Rosa eram festas de família, longas cadeiras ao sol, remédios lembrados com preocupação genuína. Aos poucos a presença foi rareando, primeiro às sextas, depois os domingos, até restar apenas uma desculpa por trás da outra. A reforma que não terminava, o medo de atrapalhar, a conveniência de um telefonema rápido em vez da visita. Salma aceitou algumas dessas desculpas como sinais de cansaço de uma família envelhecendo. Outras ficavam como pequenos nós na garganta. No começo, ela tentou se convencer de que era apenas rotina. Marcos trabalhava muito, dizia ele. As viagens eram longas, o apartamento da mãe precisava de ajustes. Às vezes, Marcos desviava o olhar quando perguntavam sobre a sogra e Salma sentia um ruído entre o que era dito e o que ficava no ar, como um disco arranhado que repetia a mesma parte do refrão. Quando mencionava a mãe dele, Marcos resumia tudo com uma palavra solta. Complicado. Não havia fúria explícita, apenas uma persistente evasiva. As pequenas incoerências multiplicaram-se. Uma manhã, ela encontrou lama seca nos sapatos dele, mas ele dizia ter passado a tarde lendo na biblioteca do clube. Outra vez, uma mochila com rótulos de medicamentos diferente apareceu no armário, e a explicação veio como quem dá uma informação técnica. Troquei a farmácia. Lá o preço estava melhor. Às vezes as desculpas tinham pressa, como se qualquer investigação mais atenta pudesse dissolvê-las. Salma, contrariando sua própria natureza conciliadora, começou a anotar mentalmente cada detalhe. Não por desconfiança imediata, mas por hábito. Quando a casa deixa de ser refúgio e se torna lugar de perguntas, memórias passam a ser evidências. O primeiro grande corte aconteceu com uma carta formal. Não era do tipo que se espera receber num dia comum, com a sua caligrafia rotineira ou um telefonema citando a obrigação de uma visita. Era uma carta com timbre, uma pasta de documentos que alguém deixou sobre a mesa de jantar, enquanto Marcos amenizava a presença com um café. A entrega tinha a precisão de quem não quer conversas, um envelope branco, lacre simples e, ao abrir, o aviso mais doloroso. Dona Rosa havia falecido semanas antes. O falecimento estava registrado. Havia a assinatura de um médico, uma ata de óbito e documentos que indicavam que o registro fora feito sem que a família próxima tivesse sido informada na época. A carta vinha acompanhada por uma lista de providências e a indicação de um advogado responsável pelos trâmites. Era a confirmação de algo que não só tirava o chão de Salma, como apagava anos de pequenas desculpas com uma só palavra: ocultamento. A reação inicial foi choque, depois incredulidade. Como não saber? Como a mãe de Marcos poderia morrer e a família não ser informada? O envelope parecia uma personagem fria demais. Ele trazia a verdade, mas também dava margem a interpretações.
Marcos recebeu o envelope com expressão controlada, como se aquilo fosse um detalhe administrativo e não um déficit moral. A resposta dele foi contida. Houve problemas com a papelada, disse, com a voz que tentava parecer cansada e desprovida de culpa. Salma olhou para as assinaturas e para a certidão. Havia datas e carimbos que não combatiam as evidências. Naquela noite, a casa ressoou de uma solidão que ela não havia sentido antes. O silêncio havia mudado de caráter. Deixou de ser apenas ausência de som para tornar-se presença opressiva. Salma poderia ter permitido que a onda a engolisse. Poderia ter escolhido a resignação que muitas vezes acompanha um desgaste de anos. Um diálogo interno que diz: às vezes as pessoas nos desapontam, mas a vida segue. Em vez disso, uma inquietação prática entrou em cena. As respostas de Marcos não fechavam. A carta havia exposto não só a morte, mas também que o enterro e os trâmites haviam sido conduzidos sem o conhecimento dela. Havia uma contradição que feriu o princípio básico daquele casamento, a confiança nas decisões que afetavam a família. Na manhã seguinte, enquanto Marcos saía para o trabalho com a mesma indiferença de sempre, Salma observou o homem que dividira a cama por 25 anos. Não havia a passionalidade de outrora, nem desculpas doces, apenas uma rotina perfeitamente calibrada, que agora tinha um buraco escuro. Ela pegou a carta, leu cada linha outra vez e decidiu não aceitar a versão oficial do que acontecera. A escolha que fez foi menos sobre vingança do que sobre verdade. Ela queria respostas e queria que a história da mãe dele não fosse reduzida a um envelope sem testemunhas. Foi ali que entrou o primeiro convite para quem vê a justiça além das palavras: procure evidências. Salma começou devagar, como quem caminha em terreno minado. Não era investigadora por profissão, mas conhecia a casa como as mesmas frestas das suas primeiras camas de casal. No escritório, onde Marcos guardava pastas de trabalho, havia gavetas com chaves, notas e o típico amontoado de recibos que qualquer família acumula. Ela começou por aquilo que sabia ser discreto: um pequeno porta-chaves no fundo de uma gaveta, um conjunto de chaves que não haviam sido usados abertamente. Entre uma caneta e outro documento, encontrou uma chave que não se encaixava em nenhuma porta conhecida da casa deles. Havia também um recibo de pagamento de um condomínio cujo endereço ela não conhecia. O recibo tinha data e valor e o nome do emitente. Ao lado, um envelope dobrado com a grafia de um sobrenome que ela nunca tivera a curiosidade de registrar: Vera. A descoberta foi quase silenciosa, mas a sua implicação era ruidosa. Havia algo além do conhecido. Naquela mesma semana, Salma começou a seguir um método que mesclava o íntimo ao jornalístico. Escrevia datas e horas em um caderno, anotando tudo o que fazia sentido e tudo o que parecia não se encaixar. Revisava mensagens antigas que trocara com Dona Rosa, poucas, sempre afetuosas, e notava que as respostas eram raras nos últimos meses. Procurou por medicamentos no armário da mãe de Marcos, mas apenas viu registros antigos, fichas médicas que, juntas, contavam uma história de quem começara a depender de cuidados mínimos. Um dos bilhetes que encontrou, quase escondido dentro de um livro antigo de receitas, era escrito com a letra trêmula de Dona Rosa: Eles trocam minhas pílulas, não sei se é por esquecimento ou por outra razão. Era uma frase curta, escrita num papel amarelado e aberta à interpretação, mas como todo vestígio direto da própria voz da vítima, sua gravidade era inerente. A nota não provava nada por si só, mas servia para orientar as perguntas. Salma passou a ouvir o bairro como nunca antes. Visitou vizinhos que por anos haviam tomado café com ela e notou que alguns olhares mudavam quando o nome de Marcos surgia. Dona Teresa, que morava na esquina havia décadas, falava com as mãos e lembrava de pequenos incidentes. Viu Marcos passando com uma moça, jovem, sabia? Umas 2 vezes ela deixou uma sacola aqui no portão do prédio. Nunca achei estranho, já que ele sempre aparece sozinho. Quem diria? Teresa não usava o nome da moça, mas descreveu uma presença que se alinhava com os recibos encontrados. O corpo do testemunho não era a acusação, era o reagrupamento de atos pouco significativos que juntos formavam um padrão. Ao mesmo tempo, Salma tomou cuidado. Sabia que acusações sem base destroem ridas. Precisava de documentos, não de boatos. Assim, aprofundou a busca onde sabia que poderia encontrar provas inegáveis: a secretária de Marcos, o armário trancado do escritório,
as pastas de condomínio e os extratos bancários que ele deixava no topo da mesa. Não era invasão pela emoção, era investigação por necessidade. Em meio a papéis aparentemente triviais, apareceu um extrato que mostrava saques frequentes e transfers destinadas a um nome que aparecia nas notas fiscais, VS, a abreviação que por si só não era nome. Havia, no entanto, um padrão temporal. Os saques aumentaram de frequência nos últimos 2 anos, justamente quando as visitas à casa da mãe haviam diminuído. As quantias não eram enormes, mas a soma ao longo do tempo era significativa. A cena mais íntima e ao mesmo tempo mais contundente aconteceu numa noite chuvosa, quando ela resolveu abrir a gaveta de correspondência antiga. Encontrou cartas sem destinatário claro, bilhetes de farmácia, um pacotinho com pequenas folhas de um caderno. Era o diário de Dona Rosa, aquelas páginas que uma pessoa escreve sem esperar plateia. Salma leu as entradas principais sob a luz trêmula da mesa. Havia no começo recordações ternas de dias de mercado, do pão fresco e do som das roupas estendidas no varal. As entradas foram se tornando mais curtas com o passar dos anos. Os últimos parágrafos exibiam uma angústia contida. Menções a visitas raras, a trocas no remédio, a uma vergonha crescente por ser deixada sozinha. Uma passagem datada alguns meses antes da carta do advogado dizia: "Eles dizem que consertam a casa, mas a porta não abre. Só me deixam a televisão. Sinto frio no peito." Outra linha, mais direta, dava um nome. "Vera vem ao domingo e traz um menino. Ela fala baixo, ri. Não consigo dizer não." Ler aquilo foi como segurar a respiração em alto mar. Cada palavra era a água que preenchia uma sala que outrora fora arejada. Salma guardou o diário no colo como se segurasse alguém vivo. Não era apenas a tristeza de uma história interrompida, era a materialidade da prova. O diário transformava a suspeita em narrativa direta. Havia um padrão, e ela estava diante da própria voz da vítima. Não era suficiente para condenar, era suficiente para justificar a investigação profunda. A legalidade, a sensatez, a prudência exigiam que ela procurasse ajuda profissional. Mas antes de ir a um advogado, Salma quis confirmar alguns pontos. Queria ver a casa onde as contas indicavam pagamentos. Queria entender quem era Vera. Queria saber quem era o menino que aparecia nas notas do condomínio. Foi assim que, numa tarde em que o céu deixara cair uma chuva fina, ela seguiu o endereço anotado num recibo. As ruas eram conhecidas, mas a entrada do condomínio escondia uma realidade distinta da sua. Portões automáticos, flores bem cuidadas, paredes que não ostentavam sinais de abandono. No hall de entrada, olhou para os rostos que passavam. Havia jovens conversando, um homem com uma criança pequena nos braços, a cena banal de uma família. Aposentou a coragem por um instante e deixou que a observação fosse sua arma. Viu uma mulher cujo rosto a curiosidade de Dona Teresa já lhe havia descrito. Cabelos presos, jeito discreto, rosto que se voltava para um menino baixinho que segurava um desenho com um sol torto, as cores vivas de quem ainda não compreendeu complexidade adulta. A apreensão de Salma não se transformou em hostilidade. Havia ali um outro ser humano e um menino que deveria ser tratado com cuidado, não com suspeita pública. O que a inquietou foi outro detalhe. A varanda do apartamento mostrava uma sacola de compras com etiqueta de uma farmácia e, ao pé de uma garagem, uma pilha de caixas que repetições em seus apontamentos já haviam identificado em recibos. Não era uma cena de crime, apenas a consistência de pequenas peças encaixando-se no quebra-cabeça. Salma fez fotos discretas, anotou horários, gravou a placa do carro estacionado no número ao lado. Não era espionagem por prazer, era diligência por justiça. Sentiu o peso de uma responsabilidade nova. Descobrir a verdade sem ferir a dignidade das pessoas envolvidas, especialmente de um menino que se chamava Bruno, cujo rosto apareceu numa folha amarrotada, perdida no hall. Naquela noite, de volta ao seu lar que começava a parecer estrangeiro, Salma espalhou os documentos sobre a mesa. Recibos, extratos, páginas do diário, uma fotografia antiga de Dona Rosa com o olhar orgulhoso. Era uma colagem de tempo e dinheiro e silêncio. Sabia que o caminho adiante exigiria estratégia. Não se tratava apenas de confrontar Marcos. Tratava-se de organizar prova que fosse aceita num tribunal, de encontrar testemunhas dispostas a falar com verdade, de preservar a integridade de Bruno e de qualquer pessoa exposta pela revelação. Antes de tomar passos legais, havia um aspecto que a deixava inquieta.
Por que Marcos teria escondido a morte de sua mãe? Havia ganhos práticos? Mudanças no testamento? Transferências de propriedade? Aqueles eram assuntos que o advogado da mãe poderia explicar, e por isso Salma guardou todos os papéis num envelope trancado no fundo do armário, como quem coloca uma lâmina afiada fora do alcance de uma criança. Ao mesmo tempo, decidiu que não iria agir sozinha. A presença de um profissional garantiria que suas ações fossem orientadas e legítimas. Pensou no nome Licenciado Ramírez, um advogado de confiança de uma amiga que já lidara com questões familiares complexas. Lembrava-se de sua calma jurídica e de como transformava incertezas em caminhos. Antes de ligar, fez algo que jamais imaginara fazer. Foi até a casa de Teresa e pediu detalhes. Teresa contou mais coisas. Um som de obras que se arrastava por meses naquela casa que nunca parecia progredir, entregas noturnas, um carro que vinha e ia sem explicação. Nada que isoladamente fosse prova. Tudo junto, porém, reforçava o padrão que começava a parecer estratégico. Não quero mexer com a vida de ninguém, disse Teresa, mas se foi feito algo errado com aquela senhora, então eu quero que se descubra. A vizinha falava como quem quer paz na rua onde vive, não guerra, e com esse tom ofereceu uma testemunha a mais. Quando pela primeira vez em meses, Salma perguntou a Marcos sobre a certidão e sobre o que fora feito com os trâmites, ele respondeu de forma evasiva, como quem recita uma encenação aprendida. Houve problemas na papelada, aceitei resolver para evitar constrangimentos. A voz era amena e nele não havia a cor vermelha da culpa evidente, havia uma costura fria. Salma não podia suportar um argumento vazio. Decidiu que faria o que deveria sempre ter feito, transformaria a suspeita em evidência e deixaria que a lei, não a vingança, determinasse a consequência. A investigação se tornou para ela um trabalho de paciência e precisão. Reuniu as fotos do condomínio, conseguiu confirmações sobre pagamentos feitos no nome de Vera, guardou os extratos que demonstravam transferências constantes. Em alguns recibos apareceu o nome de uma clínica veterinária, um detalhe que parecia trivial até que lembrou-se de um comentário casual de Teresa. Vi ele levando sacolas para um carro e às vezes tinha brinquedo de criança. Pequenos pontos que, alinhados, criavam uma linha reta entre as desculpas de Marcos e a existência de uma outra vida. Na madrugada em que decidiu que era hora de falar com um profissional, sentou-se à mesa com o diário aberto, os recibos ao alcance da mão e o registro das visitas de Teresa ao lado. O relógio da sala marcava uma hora qualquer, e as luzes da rua entravam como fitas prateadas pelas cortinas. Pegou o celular e digitou o número do licenciado. A voz do outro lado atendeu com calma de quem já vira muitos conflitos familiares. Ela não entrou em dramatizações, apresentou os fatos com frieza. A carta do advogado, a certidão, o diário, os extratos para um endereço desconhecido e a confirmação visual das visitas ao condomínio. «Venha até minha casa», disse ela no fim da ligação, com a voz que misturava cansaço e determinação. «Tem coisas que eu preciso que alguém olhe com olhos jurídicos». Ramírez aceitou. Era um primeiro passo, e Salma sentiu pela primeira vez em semanas que o peso poderia ser dividido por alguém que entendia de procedimentos e evidências. Ainda assim, havia um sentimento visceral que crescia, a sensação de que se aproximava de um limiar. Havia coisas que, quando reveladas, não voltam ao estado de segredo. A vida de alguns, inclusive a sua, mudaria. Antes de deitar, ela leu mais uma vez o trecho final do diário que guardara. A letra de Dona Rosa, trêmula e curta, terminava com uma frase que parecia desafiar o esquecimento. «Se me tirarem a voz, deixo minhas palavras para quem queira escutá-las». Salma fechou o livro com cuidado e prometeu para si mesma que faria a voz daquela mulher ser ouvida. Não por vingança, mas por justiça. O plano inicial ainda era incerto. Reunir provas, garantir testemunhas, proteger Bruno de exposição desnecessária. Mas havia uma certeza crescente dentro dela, a de que nada mais poderia ficar como antes. Quando finalmente fechou os olhos, a imagem que ficou foi a de uma casa, no outro lado da cidade, com luzes que se apagavam e uma criança segurando um desenho torto. A cena era ao mesmo tempo comum e devastadora, vidas sendo montadas fora do conhecimento público, decisões tomadas em silêncio às custas de quem já não podia se defender. Na manhã seguinte, antes mesmo do café, ela abriu o armário e retirou o envelope com tudo que havia juntado. Era hora de transformar inquietação em movimento ordenado. Havia passos a seguir.
ouvir testemunhas com assinatura, protocolar queixa, se necessário, pedir perícia nos documentos, proteger os interesses que pertenciam a Dona Rosa e evitar que bens continuassem a ser desviados. Mas havia também um temor legítimo, o confronto com Marcos. Ele era, afinal, o homem que havia compartilhado sua vida durante 25 anos. Havia amor, obrigações e um entrelaçamento de histórias. Salma não se permitiu a sentimentalidade que justificasse a omissão da verdade. Quando Marcos passou pela sala com a cara incerta, ela apenas lhe lançou um olhar. Em sua boca havia palavras não ditas. Na dela havia agora uma decisão firme. Ela guardou a chave que havia encontrado no bolso direito de um casaco que ele deixara no cabide, fechou o armário e ligou novamente para o licenciado. Havia urgência, sim, mas também um cuidado calculado. Não queria erros. Não queria que a busca pela verdade se transformasse em versão mal contada de uma vingança pessoal. Queria provas, testemunhas e a lei ao seu lado. Enquanto esperava por Ramírez, pensou na frase que um dia diria a Marcos naquela casa que acreditara partilhar. Uma fala curta, precisa, que não precisava gritar para ser ouvida. Não era questão de humilhar, era questão de encerrar um silêncio que cobriu injustiças. A ideia da frase era simples: convocar a verdade para o centro da sala, deixar as evidências falarem e permitir que o silêncio que antes protegia mentiras se transformasse em espaço para responsabilização. A porta da frente bateu. Era o som de um visitante ou de alguém que chegava eventualmente para abrir outra caixa de segredos. Salma ergueu-se com as mãos trêmulas, não de medo, mas porque sabia que a vida tinha mudado. O licenciado cruzou o hall com pastas embaixo do braço, e o expediente, que até então fora doméstico, passava a ser institucional. Havia protocolos a seguir, e o que tinha sido uma suspeita agora precisava da forma certa para tornar-se ação legítima. Ela o recebeu com a pasta do diário na mão e, enquanto cruzavam palavras técnicas que amenizavam o calor emocional, soube que a tarde se transformaria num mapa de decisões. Iria às ruas, falaria com Teresa em detalhes, obteria cópias dos recibos e talvez, com sorte, faria com que a autoridade competente abrisse um inquérito. Era o começo de um processo que dragaria para a luz o que havia sido mantido no escuro. Salma sentiu um alívio contido, não estava mais sozinha, e a palavra se preparava para sair do papel e entrar nas instâncias certas. Ao fecharem a reunião, Ramírez deixou uma orientação simples e firme. Organize tudo. Nada de acusar sem provar. Nós vamos pelos fatos. As palavras eram uma promessa de método. Salma concordou, embora soubesse que a batalha não seria apenas legal, seria também emocional, pública e talvez dolorosa. Ainda assim havia uma chama que não se apagava, a de reconstrução. Se a vida de Dona Rosa fora transformada em anonimato, Salma faria com que o nome daquela mulher voltasse a existir na memória de todos. Ela guardou os papéis e por um instante permitiu-se olhar para o próprio anel, o mesmo que vira tantas vezes ao longo de 25 anos. Era um objeto que agora carregava mais perguntas do que certezas. O que fazia uma aliança seguir fiel e o que a transformava em fita invisível que permite a traição? Era uma pergunta que certamente não encontraria resposta em um só encontro. Mas havia uma certeza. Ela não aceitaria que a história da mãe dele ficasse reduzida a protocolos empoeirados. Salma sabia também que aquilo mexeria não apenas com o passado, mas com o futuro das pessoas ao redor. O menino que desenhara o sol torto, Bruno, talvez fosse o maior motivo para que todo o processo se fizesse com cuidado. Quando tudo isso acabar, pensou ela, quero que ele entenda que não houve humilhação gratuita, mas a busca por justiça. Era uma promessa que nascia de respeito às vítimas, e não de prazer em expor. Enquanto organizava fichas e criava cópias, a imagem da frase que um dia o silenciaria voltava, como uma sombra que se aproximava sem pressa. Ela ainda não sabia exatamente as palavras, mas sabia o efeito, reduzir ao silêncio alguém que até então discursara com omissões. Não por espetáculo, mas por verdade. E isso, mais do que qualquer grito, seria a maior prova de que a justiça, mesmo tardia, pode restituir voz aos que foram silenciados. A campainha tocou de novo. Desta vez era Teresa, trazendo um envelope com uma lista de datas e horários que lembrava vagamente das visitas. Suas mãos eram firmes, e no rosto havia a expressão de alguém que finalmente decidira sair da dúvida. Se isso ajuda, disse ela,
Eu estarei lá. Salma recebeu o envelope como quem recebe um testemunho vivo. Não uma condenação, mas um complemento de memória. Na cozinha, enquanto a chaleira assobiava, Salma pensou nas consequências de cada passo. Abrir a verdade significava enfrentar relatos, depoimentos e certamente a resistência de quem perdia privilégios, mas também significava reparação para uma mulher cuja voz fora esquecida. Chegou então o momento de transformar a ação emocional em ação legal. Havia uma linha a ser traçada entre a vida íntima e a responsabilidade pública. E Salma, que durante anos preferira a conciliação, descobriu-se agora guiando um movimento que, no fim, buscava restaurar algo maior do que seu próprio orgulho ferido, a memória de uma vida que merecia ser respeitada. O dia fechou-se com promessas e uma lista de tarefas. Havia perícias a solicitar, testemunhas a formalizar, e uma sensação nova e estranha de estar preparando, sem alarde, o terreno para um confronto que não seria apenas entre marido e mulher, mas entre a razão pública e os muros que alguém construiu para esconder a verdade. Salma arrumou os documentos em pastas ordenadas, como quem organiza as peças de um tribunal particular, e sentiu o peso do tempo, 25 anos, agindo como testemunha silenciosa. Quando apagou a luz do escritório, a casa não era mais a mesma. As paredes pareciam ouvir e as sombras guardavam papéis que um dia serviriam para contar um relato diferente daquele que vinha sendo transmitido pela rotina. Ainda restava muito por descobrir: a real extensão das transferências, a posição do testamento, a participação de terceiros e, acima de tudo, as respostas que Marcos sempre desviara. Salma sabia que a jornada seria longa e que palavras curtíssimas poderiam, no momento certo, selar um destino. Ela não sabia ainda quais seriam essas palavras, mas sentia a sua verdade crescendo. Não toleraria que a história de uma vida se dissolvesse em silêncio autorizado. E assim, com as pastas fechadas e o telefone por perto, preparou-se para o próximo passo, aquele que levaria as evidências para fora do seu armário e as colocaria diante de quem tinha poder para agir. A porta do escritório fechou atrás de Salma com um som seco, quase ritual. Ali, entre pastas e papéis, não havia mais apenas lembranças de 25 anos. Havia um conjunto de fatos que precisavam de lugar e nome. Ela não hesitou. Telefonou para Ramírez e, em seguida, mandou uma mensagem curta a Teresa, pedindo que ficasse disponível para depor. Depois, ligou para uma amiga que conhecia um perito contábil. Cada ligação era um fio a puxar para desfazer um novelo de mentiras. Se essa história está falando com você, deixe seu like e escreva nos comentários de onde você está. Ajude-nos a espalhar que é possível buscar justiça, mesmo quando o silêncio pesa. Ramiro chegou com a calma prática de quem tem muito trabalho acumulado. Viu os papéis espalhados, leu o diário com o cuidado de um arquivista que não quer rasurar vestígios de vida, anotou datas, cruzou valores. Na formalidade do escritório, explicou os próximos passos: abertura de investigação por ocultação de cadáver e apropriação indevida de bens. Termos que, pronunciados com frieza, tinham o efeito de tirar colorido das evasivas de Marcos. Pediu cautela, requisições ao banco, pedidos de certidões, ofícios para o condomínio e, sobretudo, proteção para Bruno, cuja presença na história tornava tudo mais delicado. As semanas que seguiram pareciam uma coreografia meticulosa: protocolações, selos, confrontos que se faziam no papel. O perito buscou extratos, confrontou datas, o cartório apontou alterações no inventário, o condomínio confirmou pagamentos e entregas, a funerária registrou uma anotação que, segundo documentação, fora feita sem comunicação às pessoas mais próximas. Cada documento acrescentava uma peça ao quebra-cabeça. Havia um padrão econômico: transferências regulares para um endereço que correspondia ao condomínio de Vera, compras mensais registradas em nome de pessoas cuja relação com Marcos não constava em nenhum documento oficial. Era suficiente para abrir uma investigação mais ampla. A polícia acionada viu o advogado, designou um investigador que havia trabalhado com idoso vulnerável em outros casos. Era um homem de fala rápida e caneta sempre pronta. Ouviu Salma com atenção, pediu o diário, as fotos e os recibos, prometeu checar filmagens de câmeras próximas ao condomínio e contactar testemunhas. Teresa, que havia andado com a história por meses no peito, entregou uma lista de dias e horários.
Havia quem lembrasse de uma mudança gradual na rotina de visitas. Havia quem recordasse de uma cegueira conveniente quando perguntavam sobre a mãe. Tudo isso reunido deixou de ser coisinha do bairro e passou a integrar os autos. Vera reagiu à primeira intimação com surpresa e depois com resistência. Alegou em sua primeira declaração que não sabia dos detalhes, que era amiga de Dona Rosa, que ajudava com compras e companhia nos domingos. No entanto, quando confrontada com recibos e fotos, sua postura mudou. Primeiro embaraço, então uma defesa hesitante, depois, em uma manhã em que o calor parecia pesar mais no corredor do condomínio, a confissão parcial. Contou que havia vivido por alguns anos uma relação com Marcos. Falou com voz baixa sobre promessas e carinhos que começaram como encontros furtivos e foram se tornando uma vida paralela. Explicou que o menino, Bruno, era fruto dessa relação, que nunca buscou romper uma família, que se sentiu usada em várias ocasiões. Não pediu desculpas dramáticas, pediu compreensão. Em suas palavras haviam lugares de dor, que não justificavam ações de quem escondia uma morte, nem transferências de bens. Vera, no fundo, era também vítima de uma situação que escapara do controle. A postura de Salma diante de Vera foi medida. Não havia espetáculo. Reconheceu na mulher olhar de quem precisara construir uma vida. Preservou a dignidade do menino. Pediu com firmeza que Vera colaborasse com a verdade. Em troca, ofereceu o que podia oferecer, um compromisso de que Bruno não seria exposto. A promessa teve efeito prático. Vera assinou um termo de depoimento mais completo, entregou fotos e mensagens e concordou em comparecer ao processo como testemunha. Enquanto isso, no bairro e no condomínio, a história ganhou contorno público. Vizinhos que antes sussurravam se aproximaram para depor. Alguns queriam distância, outros movimento. Teresa recolhia memórias e as transformava em declarações firmes. Uma funcionária da padaria recordou de encomendas que sumiam da lista. O porteiro da rua ao lado aceitou mostrar um vídeo antigo em que o carro de Marcos parava por alguns minutos frente ao condomínio em dias em que dizia trabalhar até tarde. Tudo isso servia para traçar uma linha do tempo que, de outro modo, ficaria só nas suspeitas de Salma. A articulação entre o advogado e a polícia levou à decisão de marcar o confronto no condomínio, mas com cautela. A estratégia era clara: não transformar o episódio em espetáculo, não expor o menino, minimizar a presença da polícia a uma ação meramente documental. O objetivo era obter a comprovação física e, se possível, recolher documentos na segunda casa com ordem judicial. Ramírez trabalhou com a promotoria para obter o mandado. Era o momento em que a materialidade das provas encontradas por Salma poderia se transformar em providências legais. No dia acordado, Salma vestiu algo sóbrio, não por aparência, mas porque sabia que a imagem que construiria ali precisava de respeito. Respeito pelas vítimas, pelos procedimentos e pela própria dignidade do processo. Levou consigo uma cópia do diário, os recibos encadernados, as fotografias. Não era coragem de personagem de novela, era a responsabilidade prática de quem decidira transformar a angústia em demonstração documental. Ao chegarem ao condomínio, o policial encarregado pediu discrição. A equipe bateu na porta do apartamento de Vera com o mandado em mãos. A cena foi contida. A entrada foi oficial, sem alarde para os vizinhos, mas com testemunhas suficientes para validar procedimentos. No quarto, entre brinquedos e roupas pequenas, havia sinais de vida que nada tinham a ver com acusações. Um desenho torto de um sol, uma mochila infantil. De uma gaveta emergiram pacotes de remédio etiquetados, recibos colados, bilhetes datados. Também havia um estojo com chave que fazia conexão com a lista que Salma já possuía. A polícia registrou tudo. Nada foi levado sem protocolo. Tudo foi fotografado, catalogado e incluso nos autos. Quando os agentes em seguida foram à segunda casa onde Marcos recebera a visita de Salma anos antes, a tensão subiu. Havia uma expectativa editorializada na rua. Vizinhos que já sabiam de algo espiavam pelas frestas. No hall do condomínio, um pequeno grupo se formou. Foi ali que Marcos apareceu, como em cena de filme, um pouco tenso, mas tentando preservar a calma de quem não tem nada a esconder. Ao vê-lo, Salma sentiu uma reação física, uma mistura de cansaço, dor e determinação, como se todo o tempo guardado em cadernos agora puxasse por sua garganta. Ramírez interveio com calma e apresentou as ordens. A polícia solicitou a presença de testemunhas e informou que encontrara documentos relevantes. Marcos sorriu, sem graça. Quis argumentar em voz baixa, tentou reduzir a gravidade. Foi então que Salma colocou o diário sobre uma mesa e começou a ler trechos que representavam apenas parte da narrativa. Frases curtas, entradas que mostravam solidão e confusão. Leu com voz contida. Não era palavra de acusador.
era a leitura de um registro que outros haviam feito. O que se ouviu foi o ruído das palavras da vítima, transformando em fato o que até então fora rumor. Ali, com o advogado ao lado e agentes atentos, Salma fez a pergunta que pavimentaria o final daquele ato. Por que não contou? Por que deixou que minha sogra fosse enterrada sem que nós soubéssemos? Marcos teve espaço para responder. Em sua resposta, tentou contornar, mencionou desordens administrativas, falou de decisões que tomara para poupar embaraços. Havia no ar desculpas e por trás uma frieza manipuladora. Mas a apresentação dos documentos tirava-lhe qualquer conforto. Não era mais somente sua palavra contra a de Dona Rosa. Havia papéis, datas, recibos, entregas. E havia, mais do que isso, a voz escrita da mulher que sofrera o abandono. A frase que Salma escolhera para aquele momento veio mais como consequência do acúmulo de provas do que como instrumento de vingança. Ela a proferiu sem teatro, com a voz segura que meses de preparação lhe haviam dado. Você teve 25 anos para esconder tudo. Eu tive 25 anos para perceber. Agora é tarde. A fala caiu no ar como uma sentença moral. Não havia grito, havia a contundência de quem reunira a evidência. Marcos não achou palavras. Seu rosto mudou. A cor sumiu, as mãos tremiam. O silêncio antes cúmplice agora o cobria. Não foi um silêncio teatral. Foi a ausência de justificativa plausível diante do conjunto de provas. E naquele instante, a polícia procedeu conforme o mandado, efetuou a detenção com a formalidade necessária. A repercussão foi imediata. A notícia correu pela vizinhança como um vento que levanta folhas. Havia quem aplaudisse por trás das janelas, alguns que recuperaram o fôlego por não se sentirem mais sozinhos. Outros, mais cautelosos, preferiram não se manifestar. O que importava era que o processo havia saído do âmbito privado e agora trilhava um caminho público, regulado pelos procedimentos que as instituições do Estado reservam para lidar com conflitos dessa natureza. O inquérito correu com velocidade. A promotoria, diante das evidências, ofereceu denúncia por ocultação de cadáver e apropriação indébita, termos que, no jargão jurídico, carregavam o peso de uma traição que se manifestara em decisões de quem devia proteger. No despacho inicial, o juiz designou audiências, requereu perícia nos documentos e determinou medidas de restrição para proteger Bruno. Havia uma preocupação explícita em não transformar a criança em um objeto de espetáculo. Todas as sessões com sua menção foram feitas com cautela, com a presença de assistentes sociais e sem exposição pública de sua intimidade. No tribunal, o caso tomou formas que exigiam paciência. A defesa de Marcos tentou uma estratégia clara: minimizar a relação, alegar que as transferências financeiras eram motivadas por assistência que prestara à mãe no processo de reformas, reduzir menções no diário a escritos de quem sofria de saudade. Procurou também colocar em dúvida a autenticidade de algumas anotações. Ramírez, por sua vez, trabalhou com eficiência, exigiu a verificação das assinaturas, o confronto pericial dos recibos e a apresentação das fotografias, e sugeriu a leitura de trechos do diário em juízo como prova documental. A audiência inicial teve momentos de tensão controlada. A promotoria, ao expor os fatos, usou a voz seca do jornalismo: datas, documentos, testemunhos. Teresa depoiu e descreveu o que vira e quando. Sua fala foi simples, sem juízo inflado, apenas memória depositada em juízo. Vera foi convocada a depor com proteção e o consentimento do advogado, e disse, com voz trabalhada pela culpa e pela defesa, o que sabia: que houve encontros, que houve uma criança, que houve uma decisão de manter a vida paralela. Não se tratava de absolvição para ninguém, mas de entender a complexidade humana que se aninhara por trás dos números. Em um dos momentos mais tensos da audiência, o juiz pediu a leitura, em voz alta, de uma das últimas entradas do diário de Dona Rosa. O cartório trouxe o trecho em questão e a voz que leu, com som abafado pela sala, foi a de uma mulher que já ouvira várias histórias de dor. Ali, em palavras simples, estava a queixa: eles dizem que consertam a casa, mas a porta não abre, só me deixam a televisão. Sinto frio no peito. A leitura fez menos o público chorar do que pensar. Abriu uma possibilidade de compreensão sobre o tipo de abandono que se pode cometer sem levantar a mão. Deixar de ouvir,
deixar de informar, deixar de cuidar. O júri, no caso de ser necessário, não demorou a demonstrar que entendera a dinâmica. Em audiências subsequentes, o perito contábil demonstrou a continuidade dos repasses para o endereço ligado a Vera. O condomínio comprovou entregas, a funerária confirmou a falta de comunicação. A defesa tentou desqualificar testemunhas alegando parcialidade, mas a somatória de documentos, extratos, recibos, mensagens descrevia um movimento que não cabia mais em simples desculpas. Era um padrão que se poderia chamar de desvio de função familiar e, em termos jurídicos, de atitudes que prejudicaram a administração do patrimônio e a dignidade da vítima. Houve, claro, reações fora do tribunal. Amigos antigos de Marcos ficaram chocados, outros preferiram distanciar-se. Com o tempo, alguns que haviam sido cúmplices do silêncio enfrentaram suas escolhas. Para Salma, a vitória não era pessoal. Era, sobretudo, reparar uma negligência que afetara uma vida. Não se tratava de satisfazer um rancor, tratava-se de restituir voz. E a justiça, lenta e limitada, avançou o suficiente para garantir medidas de reparação. O juiz, no momento da sentença, fundamentou-se no balanço probatório. Deu peso à voz escrita de Dona Rosa, às transferências, às testemunhas e às circunstâncias que demonstraram que o falecimento fora tratado como episódio a ser administrado sem a participação dos herdeiros mais próximos. Determinou a reversão de atos patrimoniais considerados suspeitos, ordenou a restituição de bens desviados e impôs medidas de responsabilização que incluíam multa e detenção preventiva por tempo compatível com a legislação. Além disso, fixou medidas de proteção para Bruno e assegurou que a casa da mãe fosse restaurada ao domínio de quem poderia dar a ela um uso social. A sentença não apagou o estrago afetivo, nada transforma o que foi perdido, mas teve um efeito prático: bloqueios em contas, retorno de alguns bens e a abertura de um processo de inventário que permitiu a revisão de disposições que possivelmente haviam sido manipuladas. Para Salma, ver a justiça atuando com base em documentos que ela própria recolhera trouxe ao mesmo tempo alívio e uma percepção mais ampla. Quando as instituições funcionam, mesmo que tardiamente, o peso do segredo pode ser desfeito. Com a conclusão judicial, começou a fase que Salma mais desejava: restituir algo que a dor havia tentado apagar. A casa de Dona Rosa foi entregue a ela como curadora temporária para a execução de um projeto que, desde o início, nascera na imaginação de Salma como antídoto ao abandono: transformar aquele espaço de silêncio e isolamento em um lugar de encontro. A ideia emergiu com clareza: uma biblioteca comunitária, um ponto de leitura e encontro para crianças e idosos, um memorial que preservasse a vida de Dona Rosa em atos de cuidado. A transformação da casa exigiu trabalho, voluntariado e doações. Salma mobilizou o bairro, conversou com escolas, buscou apoio de ONGs locais e, com a ajuda de Teresa, organizou um mutirão de pintura, troca de móveis e doação de livros. Vera participou do processo em uma fase posterior, ofereceu desculpas públicas, colaborou com a reforma e, mais importante, concordou em manter Bruno fora do centro das atenções. A relação entre Salma e Vera foi complexa. Houve encontros tensos, conversas difíceis, mas também momentos de humanidade. Ambos reconheciam que o menino merecia, acima de tudo, proteção e normalidade. A biblioteca recebeu o nome de Dona Rosa como homenagem. No dia da inauguração, a rua parecia mais cheia do que nunca. Crianças trouxeram desenhos, voluntários doaram estantes, professores ofereceram oficinas de leitura. Havia uma placa discreta na porta: Biblioteca Comunitária Dona Rosa, em memória da mulher que deixou palavras para quem quisesse escutá-las. Salma cortou a fita com a serenidade de quem sabe que o gesto simbólico não apaga o passado, mas cria um sentido novo: transformar dor em cuidado público. A cerimônia teve momentos de emoção contida. Bruno, com seus desenhos ainda tortos, foi levado a uma pequena sala onde recepcionistas o mantinham ocupado com livros infantis. Não houve exposição desnecessária. Salma fez um discurso simples, em que falou da importância de ouvir as vozes que insistem em falar mesmo quando ninguém as escuta. Homenageou Dona Rosa, não com palavras grandiosas, mas com o reconhecimento de que a memória de quem partiu pode ser respeitada com atos comunitários concretos. Teresa também falou, leu um trecho do diário que fora tornado público por consentimento judicial para lembrar que as palavras guardadas em papel podem, um dia, obrigar solas a saírem de suas desculpas. Com o passar dos meses, a biblioteca tornou-se um ponto de encontro.
A comunidade organizou rodas de leitura, oficinas para idosos, atividades extracurriculares para crianças e um pequeno programa de apoio legal para pessoas idosas que precisassem orientação sobre testamentos, heranças e direitos. Salma, que no começo apenas buscara reconstituir a verdade, assumiu um papel de liderança, não para punir, mas para prevenir que o mesmo acontecesse com outros. Criou um pequeno grupo de voluntariado, estabeleceu parcerias com advogados que ofereciam plantões gratuitos para idosos e convidou professores para ministrar aulas sobre cidadania. Vera, por sua vez, procurou reconstruir sua vida em outro formato. Participou de um programa de acompanhamento psicológico e integrou-se às atividades da biblioteca em um papel discreto. Com o tempo, alguns moradores passaram a vê-la menos como algoz e mais como alguém que, de maneira equivocada, fizera escolhas ruins. Bruno cresceu em meio a livros e às vezes desenhava o sol do lado de fora, de cores mais fortes. Salma, ao vê-lo brincar no canto, sentiu que o projeto de justiça alcançara algo maior que si própria, garantia de que uma criança pudesse ter espaço para crescer longe da exposição que um caso público poderia proporcionar. A vida de Salma mudou de modo profundo e não linear. Ela enfrentara uma traição que ultrapassara o íntimo, transformara a dor em ação, e no processo encontrou uma nova razão de ser social. Foi procurada por outras pessoas que atravessaram situações semelhantes, convidada a conversar em associações de bairro e a participar de grupos de apoio. Ela sempre resguardou o tom, não procurava fama, mas buscava eficácia. Em suas falas públicas costumava dizer que a justiça não é vingança, é reparação, que proteger os vulneráveis era tarefa de todos. O caso de Marcos teve repercussões legais e pessoais. Ele cumpriu parte da pena sob medidas que incluíam prestação de serviços à comunidade, ressarcimento de dívidas quando comprovadas e, principalmente, impossibilidade de gerir bens que pudessem afetar a vida de terceiros. Os trâmites de inventário restituíram parcialmente valores aos herdeiros de Dona Rosa e parte do patrimônio foi destinada à manutenção da biblioteca e à assistência a idosos da região, medida que o juiz entendeu como reparadora diante do prejuízo moral e material causado. Algumas noites, Salma sentava-se na estante maior da biblioteca, uma peça que recuperara de um antiquário com parte do valor do ressarcimento, e lia para um pequeno grupo de crianças e idosos. Era um ritual que lhe dava sentido. Em seus discursos, raramente ergueu a voz para falar em melodrama. Preferia contar histórias que ensinassem cuidado e vigilância. Às vezes, após as leituras, recebia cartas de agradecimento, de pessoas que diziam ter procurado seus avós com mais frequência depois de entenderem que abandono pode ser uma violência silenciosa. A comunidade, que antes observava com olhos divididos, agora tinha um ponto de referência. A biblioteca era um símbolo de que a memória pode ser protegida. Havia ainda conflitos residuais. Amigos que outrora haviam desejado a manutenção do silêncio sentiram-se traídos. Havia quem dissesse que nada reparava o passado. Salma não contestava essa impressão. Sabia que a justiça e os gestos públicos não compensavam dor, mas acreditava que impediam que aquela história fosse repetida. Certa tarde, quando o tempo carregava um céu entre cinza e azul, uma menina da escola trouxe um desenho para colocar na parede da biblioteca. Era um sol torto, igual ao que Bruno um dia fizera, mas com cores vivas. Salma sorriu. O rosto da criança, contente por ver seu desenho exposto, deu a ela a medida mais concreta do que havia sido feito. Não era apenas sobre provarem uma traição, era sobre plantar um lugar onde vozes pudessem ser ouvidas. Ali havia uma diferença entre punir e transformar. O impacto do caso se estendeu para além das paredes do bairro. Uma reportagem regional contou a história com cuidado, destacando o processo jurídico e a iniciativa da biblioteca. A narrativa enfatizou a investigação paciente de uma mulher que recolhera provas, a atuação do advogado e a participação da comunidade. O tom não foi sensacionalista, preferiu focar na lição. Sinais sutis, quando somados, formam um padrão. E o silêncio diante desses sinais pode ser cúmplice de injustiças. Para Salma, o ponto mais transformador não foi a condenação nem o ressarcimento material. Foi a sensação de ter cumprido um dever para com a memória de uma pessoa que, em vida, deixara palavras em um caderno como quem planta uma bandeira para a posteridade. Prometeu a si mesma que a biblioteca jamais se tornaria mero centro de entretenimento. Seria para sempre um lugar de escuta e orientação.
Criou semanas de atendimento jurídico gratuito para idosos, palestras sobre direitos e, uma vez por mês, sessões para familiares que sentiam o peso do cuidado e não sabiam a quem recorrer. Anos depois, quando perguntaram a ela se perdoara, Salma sempre respondeu com a mesma sinceridade. Perdoar não era esquecer, era escolher não ser refém da amargura. Havia sim uma reconstrução pessoal. Retomou projetos que havia deixado de lado, reconectou-se com amigas, aprendeu a olhar para as pequenas felicidades cotidianas sem achar que eram ingênuas. O processo a lecionaram uma lição prática. O amor não pode ser confundido com conivência. Amar alguém não é aceitar que ele destrua a dignidade de outrem. Houve também reparos ao casamento, não no sentido de retorno à antiga vida, mas na reconstrução de uma existência própria. Salma cuidou de sua saúde, retomou estudos e mergulhou no trabalho da biblioteca como quem planta raízes. Não faltaram noites em que a solidão lhe apertou o peito, mas havia agora uma rede, pessoas que compartilharam propósitos, e havia a consciência tranquila de que, daquela história dolorosa, nascera algo que beneficiaria muita gente. No fim das contas, a frase que a silenciara no encontro com Marcos foi apenas a coroação de um processo. Não foi a palavra em si que puniu, mas a soma de documentos, depoimentos e procedimentos que Salma ajudara a reunir com paciência. A frase foi o fechamento de um ciclo, a assertiva final de quem, após 25 anos de convivência, percebeu que a lealdade exige coragem. E naquela hora, diante da polícia, da comunidade e do próprio marido incrédulo, as palavras serviram menos para humilhar do que para declarar que o tempo da omissão havia acabado. Ao encerrar as portas da biblioteca num dia em que a chuva lavara a cidade, Salma olhou para dentro com um misto de tristeza e orgulho. A casa que fora de sofrimento agora abrigava vozes. A vida da sua sogra, que tentaram reduzir a um protocolo, passou a ser lembrada nas prateleiras, nas leituras e nas conversas entre vizinhos. Bruno, agora protegido, frequentava o espaço com o olhar curioso das crianças. Vera aparecia em dias de voluntariado, com um semblante mais leve. Teresa, com um sorriso tímido, era a presença constante. E Salma, que um dia fora apenas esposa praída, tornou-se guardiã de um legado que não aceitava o esquecimento. Quando o vídeo de inauguração da biblioteca circulou pela comunidade online, as pessoas que antes comentavam por trás de muros começaram a escrever mensagens de apoio. Alguns usaram o espaço para contar histórias próprias de negligência, outros para agradecer por orientações legais que haviam recebido. Aquilo se transformou em um ciclo virtuoso. A dor de um passado mal contado havia gerado um serviço coletivo. Antes de encerrar esta narrativa, há uma pergunta que costuma surgir. O que faz alguém decidir romper o silêncio após tanto tempo? Para Salma, a resposta não foi simples. Era uma mistura de amor pelo que havia sido, de indignação diante do que fora escondido e de obrigação moral com quem não tinha voz. A sua ação, metódica e não impulsiva, mostrou que a busca por justiça é uma construção de pequenas coisas, folhas arrancadas de um diário, um recibo encontrado numa gaveta, a coragem de pedir ajuda a um advogado. E você, o que faria no lugar dela? Se esta história te tocou, se inscreva no canal e compartilhe sua opinião. Conte nos comentários o que faria se estivesse na pele de Salma. Se gostou e quer ver mais relatos como este, clique em inscrever-se e venha conosco ouvir e transformar vozes em direitos.